Eu culpava o mundo. Então, para eu entrar nessa paz, eu tenho que parar de culpar o mundo, olhar dentro de mim e buscar essa paz. Porque vida espiritual é vida interior. Só que a vida interior passa pelo meu processo emocional. Só que as pessoas têm que olhar para si mesmo, em vez de falar assim, porque hoje eu atendo muito crente, né? O crente fala assim, eu estou na igreja, o pastor hoje cresceu, virou uma mega igreja, ele nem ora por mim. Ô, amigo, você tem que orar você. Você tem que conhecer Deus. Entende? Não? Então, Senão você terceiriza e se vitimiza. É isso. exatamente. Hoje você vitimiza. O culpado é o pessoal da direita, o culpado é o pessoal da esquerda, o culpado é o governo que cuida de mim. É só mimimi. Ninguém toma posse da própria vida, entende? Não? Então, a vida tá tão difícil, eu viro corintiano, eu viro palmeirense. Corinthians, Palmeiras. E a vida vai passando e o cara continua brigando, briga de torcida, briga de religião. As religiões estão brigando umas com as outras porque tá todo mundo sem Deus. E aí não é comum quando a pessoa consegue sair dessa culpa coletiva, né? Igual você estava falando, a culpa do governo, não sei o quê. E aí, vamos supor que ela começa a realmente entender que o grande culpado dos problemas dela é ela mesma. Ela chegou nesse estágio. Só que daí deve ter muitos casos dessas pessoas que daí ficam... Putz, mas então eu não presto pra nada, eu sou o culpado da minha desgraça, nossa, eu não sei fazer nada direito. E aí, o que faz? É uma fase, então. Aí Vamos veio o sair verso dessa. 2 do Romanos, capítulo 12, verso 1 era esse, verso 2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, do vosso mente, que é esse segundo livro que eu escrevi. Olha aí, ó. As pessoas que entenderam a psicanálise cristã escreveram aqui, ó, são 16 autores que foram transformados pela renovação da maneira de pensar, de raciocinar. Inclusive, uma está aqui, né? Inclusive tá ali. A Renatinha se curou, pra você ter uma ideia. Ela chegou aqui, ó, tá nesse livro aqui, ó. Ela chegou, foi mais de 8 vezes internada com diagnóstico bipolar do tipo 1, e o médico dela, o psiquiatra, que já passou um monte, foi internado na Itália, na Inglaterra, na Irlanda, no Brasil, e desenganado pelos médicos, como o pessoal diz, né? Chegou ali falando assim, olha, falaram que era para eu fazer qualquer coisa, porque eu não vou servir para nada. Durante muito tempo ela falou, não serve para nada, não serve. Até que hoje, ela tá aí, ó. Ela que comanda todo o nossa filmagem, é roteirista. Super funcional. Super funcional. Ela Parabéns, fez as capas desses fantástico. 2 livros. Nós fizemos mais 24 livros, que é só venda para os nossos alunos. Ela fez todas as capas. Que legal. Mas o que a pessoa precisa fazer para sair desta fase? Então, transformar a renovação na vossa mente para que você experimente o quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. E aí a gente gosta do Mateus 11:12, que diz assim, que o reino de Deus, que é esse reino, é conquistado à força. Mas que força? A força de vontade. Então, quem está nos assistindo tem que querer entrar no reino de Deus, só que tem que andar com quem conhece. Entende? Quem não conhece o reino de Deus vai falar, vai investir na bolsa, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí a bolsa cai, vou me matar porque a bolsa caiu agora. Vai investir votando naquele pudim. Pô, o cara pisou na bola, agora votando contra o projeto que eu quis. Caiu, era assim. Sofria por causa da política, sofria por causa do mercado financeiro. Entendi. Então tem que ter alguém para ter alguém para guiar você para a renovação da sua mente. Isso, mas limpando o cérebro. Limpando? Tem que limpar Como que seria o isso, doutora? Então, assim, a gente trabalha hoje muito com conceitos da neurociência, então é sabido que o cérebro tem uma capacidade de armazenamento de memória absurda. Então, a gente guarda memórias, e hoje a neurociência já descreve isso, desde o intraútero. Desde o intraútero. Então, muitas emoções que o cidadão sente hoje têm a ver com o pré-natal dele no ventre da mãe. Então, emoções que a gestante passa vão influenciar esse bebê. Tá? E algumas coisas no futuro, essa criança ao longo da vida, são gatilhos que vão acionar esse neurônio de memória. Então, a criança pequena, ela já se sentiu abandonada, desamparada, rejeitada, sentiu burra. Se tem irmãos mais velhos, é comum, e antigamente se comparava muito, né, os irmãos. Então, por exemplo, antigamente tinha um ditado que dizia assim, não se pode elogiar que estraga. Então, não se elogiava um filho por algo que ele fez. Elogiava terceiros, para ver se ele, nesse momento, elogiando o terceiro, ele correria atrás desse prejuízo. Só que isso acaba voltando contra a criança. Ela se sente cada vez menos porque o outro é melhor. Nossa. Então, olha só, são 3 irmãos, né? Eu tenho um irmão mais velho, eu sou do meio e tenho uma irmã mais nova. A minha mãe elogiava o meu irmão e a minha irmã para mim.
Mas eu sei que ela elogiava a minha irmã para o meu irmão, elogiava a minha e o meu irmão para minha irmã. Nossa. Nunca era para o próprio. Então, se sentir incapaz, se sentir burro, se sentir culpado. Quem fez isso? Sim. A criança às vezes faz alguma coisa sem intenção, mas ela é responsável. Então ela já se sente culpada. Se os pais brigam, é extremamente comum a criança se sentir culpada. E nessa coisa de culpa, de faz tudo errado, tem um neurônio gravado no cérebro com essa característica. Vai trazer uma emoção dizendo que fez tudo errado. Quando isso surge no processo da terapia, a pessoa percebe que ela então fez tudo errado, aí vai cair no que o Pedro estava dizendo da mulher adúltera. Errou, perceba onde errou, corrija esse erro e não erre mais. E hoje, por exemplo, você entrar no reino de Deus, tudo o que acontece, bom ou ruim, tem versículo falando disso. Né? Os apóstolos perguntam para Jesus, olha, aquele fulano lá, os pais dele, ele tem um problema. Quem pecou? Ele ou os pais? Aí Jesus responde, ninguém pecou. Tudo que acontece, bom ou ruim, é para a honra e glória do nome de Deus. Então, quando você consegue aplicar isso no dia a dia, e hoje eu posso colocar por mim, se acontece alguma coisa ruim, eu paro e falo, o que eu tenho que aprender com isso? Então, para mim, tudo que acontece de ruim é um aprendizado. Tudo. Mas isso é uma renovação da mente. Entendi. Eu não posso acreditar que aquilo foi culpa minha. Não era intenção errar. Né? Aí eu vou dar um exemplo. Eu atendi a minha filha, tá? E num processo que ela estava, chegou ali e ela falou, minha mãe. Alguma coisa muito terrível que tinha a ver com a mãe dela, que por acaso sou eu. Só que eu estava ouvindo ela falar isso, primeiro, não era minha intenção provocar mal nenhum nela. Então, aquilo que ela estava vivenciando ali na mente dela, que o neurônio de memória trouxe, é algo que foi interpretado num cérebro infantil. Né? Porque se o pai dá uma bronca na criança, a criança na hora fala, não gosta de mim, não me ama mais. A criança tem desses delírios, né? Então, ela estava vivenciando ali. Como eu, como profissional terapeuta, estou atendendo como terapeuta, não era a mãe dela. Mas também não me abalou, porque é algo do cérebro dela. Então, eu continuei ali, de boa. Entendeu? Mas é todo um processo de renovação da mente. Entendi. É uma renovação da mente com Jesus. Isso seria a força de vontade, então. Então, mas olha só. Eu vi uma vez numa revista definição de verdade. É o que eu escolho acreditar. Então, verdade também tem esse livre-arbítrio. Se eu quiser seguir Jesus, eu tenho que acreditar na verdade que ele traz. Então, ele traz que ele é caminho e é verdade. A verdade dele é que existe um reino de Deus. Com esse reino de Deus, você vai ter vida. Então, ele é caminho, verdade e vida. Se você entender a verdade que ele trouxe, você vai ter uma vida em abundância. Né? E aí, você fala assim, o Pedro está dizendo, então você vai, Jesus... Pô, mas eu atendo pessoas que também não são cristãs, não tem Jesus no coração. Mas eu vou dizer para você, todo ser humano busca paz, busca amor, busca livre-arbítrio. E isso que tem ali, todo ser humano busca. Ser acolhido, ser amado. Então, eu posso atender qualquer pessoa, de qualquer crença, não importa, porque é isso que ela está buscando. Então, a nossa terapia, a nossa psicanálise é cristã, mas entendendo o cristã, Jesus. E ele só traz amor. Então, a gente atende com o amor. Que quer dizer o quê? Sem julgamento. Muito perfeito, hein? Entendeu? Então, essa verdade de Jesus seria o amor, certo? O reino de Deus. Para mim, existe o reino de Deus. O reino de Deus. Jesus que é amor. Então, ele descreve ali, o Paulo, né, descreve em 1 Coríntios 13 o que é o amor. Então, se você consegue exercer aquilo e viver naquilo, você está amando. Então, mas quando ele fala conhecereis a verdade, que verdade é essa? Que existe um reino de Deus. Para mim, encaixa muito bem, porque a gente só vê aquilo, né? Aquilo da verdade que a gente vê com os olhos. Então, olhar com os olhos do Espírito, você começa a olhar as pessoas com outros olhos. Então, eu costumo falar para meus pacientes que estão com perda do domínio próprio, com raiva, triste. Quando a gente consegue olhar o mundo externo com os olhos do Espírito Santo que habita em mim, enfim, eu não me deixo afetar por as coisas do mundo externo, que são os gatilhos. Para isso, eu tenho que tirar o que Jung chamava de sombra, que é um conceito muito interessante. Nós temos uma sombra que a gente entra nela e fica em trevas, você está entendendo? E essas trevas estão dentro do nosso cérebro, da rede neural de memória, você está entendendo? Só que
dependendo do gatilho que acontece aqui, eu vou pro lado das sombras e fico perdido. Não tenho domínio próprio, não tenho alegria, não tenho amor, não tenho paz, não sou fiel, entende? E aí não sou mais manso, eu fico... então, só que isso tudo está descrito na Bíblia. Gálatas 5:22 é fruto do Espírito. Então, quem quer entrar no reino de Deus é onde você vai estar no fruto do Espírito. E o maior deles, vão colocar, é o amor e o domínio próprio. Entende? Se eu estou com raiva, eu já perdi o domínio, porque já não quero sentir, mas estou sentindo raiva. Então, se eu trato a raiva internamente e vivo o amor liberta. O amor não fica preso no passado. Então, se ela pisa na bola comigo, eu estou com ira dela, eu vou dormir e vou ficar pensando, ela me traiu, ela fez isso, eu fico preso nesses pensamentos. Quando eu perdoo, o que acontece? Eu não sinto angústia, não sinto nenhuma tensão física, olho para dentro de mim, não vem nada. Você está entendendo? Se você linkar isso com a Bíblia, está lá em Mateus capítulo 6, verso 22. Os olhos são a candeia do corpo. Então, se você olhar o mundo com os olhos do Espírito Santo, vamos colocar assim, né? Então, se você olha, né, com os olhos bons, que é os olhos de Deus, com os olhos da mansidão, da paz, da alegria, com o fruto do Espírito, meu corpo fica iluminado, eu estou em paz. Se eu olho o mundo lá, né, com os olhos do mal, quer dizer, com raiva, com tensão, julgando as outras pessoas, eu já fico tenso, meu corpo fica em trevas. Só que se você traduzir o olhar das pessoas por imaginação, imagem e ação aqui dentro, se a minha imaginação olhar para você, estou imaginando coisa ruim, que você vai me sacanear, que você vai me roubar, eu já fico tenso, pronto, já não faço negócio nenhum. Se eu tenho um olhar de alegria, de mansidão, com amor para as pessoas, você faça o que você fizer, não vai me afetar. Você está entendendo? Então, isso vai olhar. Olhar é a nossa imaginação. Você pode estar perguntando um monte de coisa, falando com ela aqui, né? Fazendo a entrevista, eu estou perturbado. Aí você fala, doutor, responde tal coisa, falando aí. Eu estou olhando para você assim. Só que se eu estou preocupado com a minha filha, que está doente, foi atropelada, tá não, sei lá, uma coisa aqui, daqui a pouco fala assim, pô, Maurício, repete de novo aí, cara. Que meus olhos, tá em aqui, outro lugar. Eu estava assim, fazendo isso para você, mas os meus olhos, a minha imaginação estava na desgraça lá, na coisa ruim. Então, se eu estou constantemente na minha imaginação ruim, o meu corpo já fica em trevas, porque eu já fico surdo, cego, mudo, entende? E o mundo hoje vive só imaginando coisa ruim. E aí você vai olhar os podcasts aí, só briga, contenda. Você pega a mídia, aí só quer chamar a atenção do apocalipse, fim do mundo. Você fica imaginando o fim do mundo é agora, fim do mundo é agora. E o cara não vive o hoje. Entende? Então, as pessoas estão presas nessa imaginação ruim, precisa de terapia. Então, quando vem a sua pergunta, né, como faz, eu falo para Renata, doutor, vamos montar um canal maravilhoso falando de Jesus. Montamos um canal maravilhoso falando de Jesus. Nós recebemos muito direto, falando, doutor, você melhorou minha vida, hoje eu estou voltando para a igreja, eu estou entendendo Jesus, parei de ter ida. Tudo isso, só que a parte mais fina das coisas é olhar para dentro, lá nas profundezas, e tirar aquela coisa que o gatilho aqui fora me deixa irado. E o gatilho maior é dentro da família. Então, muito tempo eu chegava nos lugares, na igreja, no trabalho, gente, todo mundo, doutor, você é lindo, maravilhoso. Chegava em casa, chutava o cachorro e ela junto. Entende? Já chegava mal-humorado. Então, o casamento é onde tem o gatilho, que eu sei que eu tô mal, entende? Onde eu perco o domínio próprio, eu perdo a paz, eu perco, enfim, né, a alegria. Mas não deveria ser, né? Não deveria ser. Porque se você escolheu estar com a pessoa que você ama... Mas olha só que legal, a gente fala muito isso em congresso casais, em encontro. Casamento é de Deus e é só por Deus. Porque se não tiver Deus na jogada, se separa, porque é muito diferente. Deus une pessoas muito diferentes. A gente tem um propósito semelhante, mas a gente é completamente diferente. Ele gosta de algumas coisas, eu gosto de outras. A gente vai em restaurante, só pra você ter ideia, a gente vai em restaurante por quilo. Ele vem com o prato dele, eu venho comer. Eu falo, nossa, nem parece que a gente tá no mesmo lugar. Que pegou comida da mesma seleção ali, porque o gosto é muito diferente. Tem que saber lidar com as diferenças. Eu gosto de viajar, e ela gosta de ficar em casa passando roupa. O que acontece? O que eu falo? Tem que ser diferente, porque Deus coloca pessoas diferentes para um aprender com o outro.
Então a gente trabalha muito assim, pessoas são imediatistas, que é tudo com pressa, e tem pessoas que são mais brandas. O imediatista valoriza a velocidade, então ele tem pressa. O brando valoriza o perfeito, então ele não tem pressa. Sim. Quando o casal junta, aí vai dar briga, porque o rápido vai prezar mais a velocidade ainda e vai criticar o outro que é mais lento, vamos colocar assim, mais brando. Mas porque ele é perfeccionista. E o brando fala, poxa, mas você não espera nada, você só atropela. Então começa a dar briga aí. Mas por que Deus uniu esses dois? Para o imediatista, o rápido, vê que não precisa ser tão rápido. Velocidade é importante, mas não é tudo. E para o outro também saber que perfeição é bom, mas velocidade também ajuda. Então, para ter o caminho do meio. Então, são dois extremos, que se não tiver Jesus no meio, Deus, vai cada um para um lado, cada um para um polo, defendendo a sua crença e separa. Então, a gente começou o episódio falando sobre a mente de Deus. Vocês acham que é importante a gente estudar também a mente do diabo para a gente não ser manipulado e persuadido por ele? Se você ou tem não Deus, é por que você vai dar ibope para o inimigo? Então é a minha dúvida. Eu vou dizer uma coisa para você, né? A ausência de Jesus Cristo já te põe nas trevas. Vou dar um exemplo bem simples, né? Jesus é o amor em pessoa, a Bíblia já dizia que ele é o príncipe da paz. Então, se eu estou frustrado, porque eu tenho um desejo pessoal e eu me frustrei, já fico... Pronto, já não estou na luz, já não estou no reino de Deus, entende? Já saiu. Sim. Já saí. Se você está numa frequência baixa, você já está no... Você pode usar isso aí, é frequência, sintonia. A gente acredita mais assim, né, Rosa? Exatamente a gente isso. conhece mais dessa maneira. Exatamente, é a mesma Se a gente está definição. vibrando emoções com Isso. frequências negativas, ciúmes, inveja, Sim, rancor, é isso aí. você já está nas trevas, né? Sim. Por Agora, isso se você está no amor... Você Eu tá... não Então. sou religioso, né? Eu não frequento nenhuma igreja, templo formal. Eu vou em todos. Eu vou na Assembleia de Deus, Batista da Lagoinha, igrejas apostólicas, tudo mais. Mas eu acredito muito que o coração do homem, e Deus se manifesta aqui nesse eixo, aqui, em mente e corpo. Então você está em paz, você está alegre, você está alegre. Você transparece essa vida que Jesus fala. Você está entendendo? Você não precisa falar, eu sou da bandeira tal, da doutrina tal, entende? Porque Deus se mostra para as pessoas em forma de amor. E é bem definido. Então, quando você fala entre anjos e demônio, para mim, eu que conheço muito bem, porque eu vivia nas trevas, o cara não encostava em mim. Eu vim falando agora há pouco, né? O cara, eu tinha dono da palavra, eu detonava todo mundo, cara. Inclusive eu. Inclusive ela. E não tinha para ninguém. Agora, o que eu fiz esse dom de falar, pelo menos eu estou empurrando para Deus, entende? Não? Então, para mim, não conhecer Jesus Cristo, para mim fez total diferença. Quer dizer, conhecê-lo fez eu entrar nessa rota de viver em comunhão com Deus. Essa religação é através de Jesus. Então, se você não tiver Jesus, que é essa definição, você pode ter o dom do Espírito Santo. Você está entendendo? Você pode curar pessoas e fazer altar para si mesmo e, em geral, essas pessoas vão ter amante, que é obras da carne, né? O pessoal ganha dinheiro, o pessoal, que nem o João de Deus, estava lá com mais de 56 milhões num bunker dele, não sei quantas armas dentro da casa dele, controlava todo o negócio. Mas ele não tinha Espírito Santo. Ele tinha o Espírito de Deus de dom de cura, mas não tinha Jesus. Entendi. Então, essa definição que quando você fala, eu fazia caridade, sem brincadeira, vocês estão falando uma coisa, mas assim, eu botei na mão das pessoas, orava, e curei hérnia de disco junto com o dom de Deus, curei câncer junto com o dom de Deus, não é eu curei, mas Deus se manifestou naquela através de você. E estava fazendo uma fila lá, e eu estava criando altar para mim mesmo. É que Deus me tirou tudo, você está entendendo? Tirou tudo, inclusive esses dons, e o caminho era esse, mas era o caminho para Deus. Por isso eu agradeço a Deus, porque eu fui obrigado a conhecer Jesus Cristo para poder ter vida, né? Então, aí eu posso fazer só outra provocação, porque daí é bom que vocês tiram as dúvidas. Por que será que a gente vive nesse mundo que Deus parece que tira as coisas boas das vidas das pessoas que pregam coisas boas, que fazem atos bons, e em contrapartida a gente vê pessoas agindo de má fé, com coisas ruins, e eles estão na mídia, eles estão com fama, dinheiro, e o outro lá tá sofrendo e o outro parece que tá lá feliz. Se vocês puderem mostrar
Eu gosto muito de dar exemplo, né? Então, você conhece a passagem que Jacó, Deus pediu o filho dele, Jacó não, do Abraão. Deus pediu o filho do Abraão em sacrifício? Não, se eu puder contar. Ele tinha o Isaac e tinha o outro nome? Ismael. Tá? Então, assim, filho da promessa é o Isaac, mas a Sara, né, ficou com medo, já estava velha, etc. Falou, olha, Deus prometeu para você, então acho que talvez você possa ter um filho e não vai ser comigo porque eu já tô velha. Não tem condição de ter filho, tá? Aí Abraão foi, deitou com uma escrava e teve o Ismael. Certo. Que é o primogênito que ele quis, tá? Só que Deus tinha prometido um filho para ele, da Sara. Sara e Abraão. E aí depois, ela já na velhice, ela teve o Isaac. E aquilo encheu o coração do Abraão, tá? Só que chegou um ponto, o Isaac foi crescendo e Deus chegou para Abraão e falou assim, eu quero o seu filho em sacrifício. Você vai oferecer seu filho para mim. Você não conhece a passagem? Não. Tá, mas você conhece? Não. Mas imagina se o Abraão ofereceu esse filho em sacrifício. Porque ele subiu no monte. Tá? Então, vou contar a história como que tá na Bíblia. Abraão subiu o monte e na hora que ele ia sacrificar o filho, Deus falou assim, não precisa. E aí apareceu um cordeirinho ali. Apareceu um cordeirinho para ele poder oferecer em sacrifício. A minha pergunta para você é, você acredita que Abraão deu o seu filho para Deus? Ele matou o seu filho? Não, Deus não permitiu isso. Então, mas por que Deus fez isso? Você fala, poxa, que maldade, né? Por que ele fez isso? Ele colocou ele em prova, né? Isso, mas para quê? O que ele queria? O que Deus queria saber com essa prova? Se ele era fiel aos ensinamentos. Se era fiel a Deus. A Deus. Tá? Então, assim, Deus em primeiro lugar, certo? Quando Deus deu para Abraão o filho Isaac, o filho da promessa, o prometido, isso encheu o coração do Abraão e ele ficou adorando o filho, que era o filho querido, o filho amado, o filho da promessa, etc. E aí Deus falou, ele está amando mais o filho, ele ainda me ama? Eu ainda sou o primeiro? Então ele pede Isaac em sacrifício. Eu vou falar para você, antes de subir, Abraão teve que matar Isaac no coração dele, senão ele não teria conseguido subir. Entendi. Tá? Então, muitas coisas a gente tem que abrir mão antes. Então, assim, a coisa pode estar existindo ali, mas não me perturba mais. Porque eu tenho uma ligação, tenho esse amor por Deus. Perfeito. Mas além disso, por que tem pessoas que praticam tanto bem como vocês, né? E que Deus, em algum determinado momento da vida de vocês, tirou muita coisa de vocês para dar mais ainda depois, mas no primeiro momento ele tirou, enquanto que tem outras pessoas por aí, políticos corruptos, terroristas, ladrões, assassinos, que parece que a galera do Tigrinho, da Beth, parece que estão vivendo uma vida de abundância. Isso, perfeito. Essa pergunta é ótima. E a gente se pergunta, caramba, quando que Deus vai tirar essas coisas dessas pessoas? Perfeito. Pare de tirar de quem faz o bem. Não é no Apocalipse, é que vem toda a história. Graças a Deus tirou. Vamos colocar uma coisa muito psicanalítica. Isso, né? Isso que é importante. A minha mente, ela, assim como a sua, e de todo ser vivente nesse planeta, tem um mecanismo de defesa, de sobrevivência, ponto. Sim. Então, a gente tem um mecanismo de defesa que é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Por isso a Bíblia vai dizer, você não serve dois senhores, ou você serve a Deus, ou você serve a mamão, entre aspas, o dinheiro. Porque com dinheiro, eu não preciso ter uma mulher, eu não preciso ter um amigo, eu não preciso ter nada. Se eu sou muito rico, eu vou atropelando. Digam nossos políticos aí. Vocês estão com poder pleno. Você está entendendo? Então, eles compram qualquer coisa, corrompem qualquer coisa. Você vê que a briga, né? Vamos sair do Brasil para a gente não ser podado, mas vamos lá. Putin, né, com Zelensky, ou a Ucrânia com a Rússia. O cara já tem um país gigantesco, cheio de petróleo, cheio de bens, mas ele quer invadir o outro país para ter mais poder, mais... Entende? Aí vem uma coisa, né? Quando nossa segurança está baseada no dinheiro, o que acontece? Quando você vai para a Bíblia, né, quando você acredita e tem a metanoia e você conhece o reino de Deus ou tem uma experiência com Deus, a primeira coisa é você batizar e a palavra que é dita é eu aceito Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Você está entendendo? Só que se eu sou milionário, o que acontece?
Eu estou lixando com Jesus Cristo, entendeu? Quem salva as minhas contas É o dinheiro. é o dinheiro. Então eu quero mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, porque vem a escassez, eu preciso ter mais dinheiro. Eu era assim, você tá entendendo? Fui fazer mestrado, fui fazer um monte de coisa lá, e ser o melhor médico, comprar carro, casa, carro importado, fui comprar um monte de bens materiais e estava angariando. Só que Deus me tirou tudo. Você está entendendo? Quando ele tirou tudo, eu fui ter que buscar outro tipo de segurança. Então, meu casamento foi para baixo, foi tudo para baixo, porque não era o dinheiro que estava segurando, a gente só brigava. E aí restou uma coisa, o propósito de viver em família, aí eu tive que construir outro mecanismo de defesa. Aí eu fui obrigado a pegar o meu dom que eu tinha, e o dom próprio dizia para mim, vai até Jesus. E Deus foi trazendo pessoas para falar de Jesus e facilitando as coisas. Então, quando eu comecei a conhecer Jesus Cristo, eu comecei a ver isso que a gente está falando, a graça, a misericórdia. Quer dizer, as coisas vão se encaixando, independente da minha preocupação de ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então, eu fui mudando meu mecanismo de defesa para um mecanismo de defesa do reino de Deus, que é espiritual, é invisível. Porque a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer assim, o reino de Deus não vem dali ou dali, vem de uma maneira invisível, que é você viver, realmente as coisas vão se encaixando. Nem sempre aquilo que você vai ver, vamos lá colocar assim, os grandes empresários que você vê, os políticos nós são tudo perturbados, estão tudo enchendo a cara, indo para prostituição, vira e mexe, você pega, pô, adulterou. Aí você vai ver os grandes líderes de grandes igrejas estão milionários, estão tendo o quê? Estão tendo amante. Quanto maior a igreja, mais amante tem, uma coisa assim. Não são todos, é claro. Sim. Você está entendendo? Então, de alguma forma, o casamento é uma porcaria, volta para casa, não tem família, não tem nada. Entende? Ou seja, é uma falsa impressão de que essas pessoas estão bem. Diferentes. Nossa, perfeito. Valores entendi. Isso é uma diferentes. falsa impressão, porque você está vendo Entendi. o que você cobiça. Vou dar o meu exemplo agora, tá certo? Quando eu estava montando meu canal, estava eu e a Renata lá gravando os vídeos, né? E Deus falou assim, abre o jogo, né? Abre o jogo e ensina esse povo aí, ó. Dá o alimento da alma. E eu falo, gente, mas se eu ensinar o que eu sei, eu vou simplesmente passar fome, porque as pessoas vão pegar isso aqui e vão montar escola concorrendo. O que aconteceu? Hoje está abrindo escola de psicanálise cristã, psicanálise evangélica, psicanálise aí da magia negra, segundo eu ouvi falar. Está abrindo tudo, até está banalizando a psicanálise. Mas veio depois que eu estourei a bolha. Até então, vocês me chamaram aqui, não tinha ninguém falando de psicanálise. Hoje todo mundo quer ser psicanalista. Cristã. Cristão, inclusive. Ou de outras vertentes Isso, eu sabia ligadas a isso. religiões. Isso que eu sabia que ia acontecer. Então Deus falou, cara, vai lá, alimenta. Eu falei, gente, e Deus veio para mim, você está com medo de morrer? Você está com medo de... Não, não estou. Atendi gente com Covid, atendi gente aí sem máscara. Não tenho medo de morrer. Se eu morrer, eu acredito, vou para a glória, olhando para Deus. A Renata falou, o que você está falando aí? Não, eu estou falando com Deus. Aí o Espírito Santo está falando comigo que eu estou com medo de morrer. Daí ele me explicou, você está com medo de morrer. Porque Deus está pedindo para você alimentar o povo, doar e sacrificar seu filho de 30 anos, né, que você acredita que te mantém, que é a sua empresa, que é a sua escola de psicanálise. Se você fizer isso, você vai perder sua escola, vai abrir concorrência, você vai morrer e você vai passar fome. Como se fosse o Abraão com Isaac. Exatamente. E Deus veio falando, olha, Abraão, Deus pediu o seu filho Isaac. E ele deu. Agora Deus está pedindo o seu filho de 30 anos, que é a escola de psicanálise cristã, para alimentar esse povo. E você não quer dar, que você está com medo, porque você acredita que é a escola, a sua empresa que te mantém. Você acredita que é o dinheiro que te mantém, mas na verdade o que te mantém é estar no reino de Deus. Isso, não, mas a prova foi isso. Aí Certo. ele falou assim, quando você saiu do emprego, quem te manteve? Quando você bateu o carro aos 18 anos, e abastetou o carro inteiro, deu perda total e eu sobrevivi, ninguém se machucou. Entende? Né? Quando eu fui fazer os cursos que eu tinha que fazer, de onde surgiu o dinheiro? Pô, a prefeitura pagou o 13º salário em julho para eu poder fazer o curso. Caiu um dinheiro na minha conta que eu nem sabia. E aquela conta, vixe, a história é longa, mas deu para pagar exatamente o curso. Deu mais de 50 mil reais em curso. Quer ver? E Deus mandou a questão, entende? Então, Deus veio falando comigo assim, eu estive lá, e você está achando que é o seu curso de psicanálise. Aí eu falei, entendi. Ele falou assim, você não percebe que Paulo era o cara que tinha mais poder lá no Sinédrio, mandava apedrejar os outros, ele veio de uma família da tribo de Benjamim, estudou nas melhores escolas, ele era um engenheiro que construía tenda lá para as pessoas morarem, largou tudo isso
para seguir Jesus Cristo e foi o maior evangelista aí. Graças a ele ter abandonado tudo isso, você está conhecendo o reino de Deus. Por que você está negando isso? Você acredita que é você, a sua força? Então, quando aconteceu isso, o que aconteceu? Eu e a Renata falamos, não quero saber não, coisa de Deus. Bom, aí o canal explodiu. E está crescendo. Vamos entregar tudo de graça lá na internet. De graça na internet, porque de graça Sem veio, medo. de graça eu darei. Só que eu sei que as pessoas que estão vendo lá, eles precisam se submeter ao método Onari, que é o que está acontecendo. Então, as pessoas vão vindo. Só que eles sabem que tem gatilho emocional, que não tem controle, é onde entra a psicanálise cristã e o método Onari, onde eles vão lá, ligam. Então, a gente tem desde pessoas que não conseguem pagar nem consulta nenhum, porque tem o atendimento de fila social, tem os psicanalistas que se formaram na escola e eu dou a supervisão clínica de todos. E tem que, claro, eu preciso pagar a conta. Então, vem gente que vai passar comigo. Eu atendo, então tem para todo mundo. Né? Então, este evangelho está chegando na Europa, na China, temos alunos hoje na China, no Japão, nos Estados Unidos. Ou seja, mas isso eu tive que ir pela fé. Então, quando você fala os crentes falam que o justo vive pela fé, a fé que existe um mundo que vai te manter como servo. Então, quando eu escrevo aqui, por exemplo, né, eu falo, eu sou Pedro Onari, servo no reino de Deus, discípulo de Jesus. Entende? Então, nós optamos para ser servo no reino de Deus. Por quê? Nós acreditamos que quem nos mantém o meu mecanismo de defesa é espiritual do reino de Deus e não naquilo que os olhos veem, né? Quando Pedro estava reclamando lá de pagar imposto, Jesus disse, pega aí um peixinho aí. Ele pegou um peixinho, abriu a boca do peixe. O que tem aí dentro? Uma moeda. O que tem na moeda? É o César. Então, dai a César o que é de César, é Deus que é de Deus. Então, a minha vida é do reino de Deus. E eu tenho que pagar imposto? Tenho que pagar imposto. Mas eu vou parar de reclamar de pagar o imposto. Então, o imposto agora no Brasil está subindo. Mas eu não estou preocupado, porque quem me mantém é o reino de Deus. Entende? Entendi. Então, em grandes linhas, aqui a provocação minha e do Rosa para vocês. Como nós achamos que o mal é balizado, né? As pessoas do mal, elas estão bem porque elas têm saúde e dinheiro, digamos assim. Elas né? têm dinheiro, não sabemos se tem saúde. Na nossa visão aqui, né? Elas têm saúde e dinheiro. Ok. A visão que vocês estão trazendo é que, do ponto de vista de paz perante a Deus Domínio e o próprio. amor, Você domínio vê o nosso próprio, dirigente, elas não tem domínio estão... próprio nenhum. Elas estão fora disso. Então, é basicamente analisar o critério, né? Sim. Qual o critério que faz valer a sua vida? Sim. Se a sua vida faz valer o dinheiro, sim, o cara do Tigrinho, da Beth, o político corrupto, eles estão mandando bem pra caramba, né? Agora, se o critério que você leva pra sua vida é a paz, o amor, a cumplicidade, o respeito em relação ao seu esposo, sua esposa, puta, pode ter certeza que você tá na frente deles. É Com isso. E o que eles estão usando? Cocaína, maconha, Sim, droga, total. para poder ter certa paz. E mesmo na Bíblia também diz, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Sabe que Porque é Deus dinheiro, fala né? É para mamão. Paulo? Paulo reclama, né? Tira essa dor, esse espinho na carne e tal. Deus fala para ele, cara, vou manter essa espinho na carne, o seu sofrimento, né? Para lembrar que a graça, né, te basta. A minha graça te basta. Enviarei o mensageiro de Satanás. E o mensageiro de Satanás, ele apanhou 3 surras de vara, 26 chibatadas, naufragou 3 vezes, foi picado de cobra, foi assaltado, roubaram a roupa dele, passou fome, passou sede, mas ele guardou a fé. Combati o bom combate, né, e guardei a fé, né? Então eu vou jogar mais uma provocação. Boa, joga que tá muito bom. É isso aí, a gente normalmente fala. Exato. A gente joga essa bola Pra vocês pra vocês cortarem, cortarem. né? Cortarem com vontade. E Mas vocês com estão isso... entendendo? Sim, Claro, total, exato. total. Porque- Isso é um aprendizado. Que daí vocês vão desmistificando as Perfeito. nossas Tabus. crenças que Sim. muitas vezes É podem aprender. estar equivocadas. Sim, mas aprender a ver com os olhos do Espírito é muito diferente. Vocês estão Muito. fazendo pergunta olhando com os olhos da carne, entende? Os valores da Isso. carne são valores Que diferentes. muita do gente reino lá Deus. de casa pode estar pensando certeza, igual, né? com Bom, com certeza, eu pensava igual, gente. O meu receio de pensar assim, eu concordo com tudo isso, mas me dá um receio de eu falar assim, tá bom, então Deus vai me prover tudo. Então tá tudo tranquilo. Não, tudo. Como que eu não vou cair numa comodidade? Ah, tá Perfeito. tudo certo Eu tenho e uma eu não resposta boa preciso pra isso. fazer nada. Você quer começar falando? Eu falo assim, Deus é o Deus do impossível, mas eu tenho que fazer o possível, né?
A minha parte ele não vai fazer. Então, mas qual que é o limite entre saber o que de fato é a nossa parte Perfeito. e o que dizer, estou terceirizando, 1 Deus, já Coríntios fiz a 12. minha parte, agora é com você, Deus. Que eu acho que a maioria das pessoas pensam que é, de novo, vitimismo, que a gente estava falando lá Sim, atrás. Deus me eu vou te- abandonou. Eu vou te falar o seguinte, eu fui cirurgião, fui ser professor de cirurgia, porque era top de linha, né? Ser professor, cirurgião, eu queria ir para o interior fazer parto, aprendi a fazer parto. No quinto e sexto ano já operava vesícula, apêndice, na época podia, né? Eu como aluno ia para o hospital universitário. Tive uma ótima formação, investi tempo, né, para ser o top de linha aqui no mundo natural, você está entendendo? Sim. Só que eu não tinha o dom natural de ser cirurgião. É pra você ter uma ideia, hoje parece ridículo. Eu não consegui dar nó em linha de vara de pescar, gente. Preciso, entende? Não? Como é que vai dar o ponto? E como é que vai dar o ponto? Quando as minhas filhas cortavam o queixo, a cabeça, quem ia no pronto-socorro, inclusive no HC, para dar ponto, eu falava, ô, melhor, dá você. Ela ia dar ponto, porque ela tem habilidade. Eu fui por conta daqui, os meus olhos cobiçavam ganhar dinheiro como cirurgião, entende? Enquanto um A clínico... carne. vamos colocar aqui, um clínico vai cobrar R$200 uma consulta, o cirurgião cobrava 10, 20, 50, 100 mil uma cirurgia, entende? Não? Então, os olhos da carne me olhavam, eu quero ser rico, quero ser famoso, e eu fui operar junto com o professor Henrique Walter Pinotti, que operou Tancredo Neves, eu atendia na sala dele, mas por conta do dom espiritual. Então, o dom espiritual meu sempre foi acolher o sofrimento das pessoas e virei ali um guru, enfim, orientando as pessoas e eu fui muito bem aceito no grupo, coordenava o grupo cresceu, eu fiz um currículo muito grande. Só que isso não era o meu dom. O meu dom de Deus qual é? É entender saúde mental, né? Até porque a minha cabeça funciona muito rápido. Então, imagina, eu penso muito rápido. Muitas vezes, antigamente, eu ia falar, atropelava as palavras. Então, não dá para ser cirurgião assim. Eu era cirurgião de pronto-socorro, porque ela cortava. Mas quando é para fazer algo mais delicado, não tem esse dom. Então, quando você faz essa pergunta, né? Enquanto eu vou repousar na paz do Senhor, 1 Coríntios 12, o dom de Deus é dado a todos, em prol do reino de Deus. Tem uns que vai ser o dedinho no reino de Deus, tem outro que vai ser o pâncreas, o olho. Cada um vai ser um parte do corpo de Cristo. Então, cada um tem que desenvolver, descobrir o que é que você vai poder fazer a vida inteira, onde você vai fazer com alegria, vai trabalhar com prazer, e você vai fazer bem feito, e você vai desenvolver esse dom. Então, o dom de Deus é dado para você desenvolver. Você está entendendo? Então, eu tenho que pegar uma coisa que eu gosto e não é porque o outro falou. Antes eu ia, e vou ser sincero, né? Na época eu comecei a montar o canal, o Pablo Marçal já tinha o canal dele estourando, eu olhava lá, dentro de mim vinha uma inveja. Falei, nossa, eu queria ter uma escola igual a dele. Aí Deus pediu, vai lá pregar o evangelho que eu estou pedindo. Eu não consigo. Por quê? Quem fala bem é o Pablo Marçal, é o Rodrigo Silva, enfim, o pessoal é o Thiago Nigro, esses caras são bons, cara. Então eu ficava vendo o dom dos outros e não olhava o meu dom. Tá cheio de gente que fica olhando o quintal do vizinho e não se valorizou, ou seja, não ama a si mesmo. Se eu amar a Deus sobre todas as coisas e Deus está dentro de mim, eu tenho que olhar para dentro de mim. O que de Deus tem de mim que é criativo? Aí vocês fazem as perguntas. O que é criativo do dom dentro de mim é a área de saúde mental. Entendi. Tanto é que eu criei a psicanálise cristã. Porque é a parte de dom de Deus que vai me conduzindo. Então, ao mesmo tempo, eu vou repousar, mas no meu caso, foram mais de 30 anos desenvolvendo a psicanálise cristã e eu não fiquei parado. Então, fui investindo tudo em aprendizado, em desenvolvendo o dom de Deus. E aquela história que eu falei no começo, que no ano 2000 eu não conhecia Jesus Cristo, eu falava para o meu ego, a aula era ótima, só não tinha Jesus. Então, nos 30 anos, eu fui conhecer Jesus dentro de mim, que é esse amor, que é esse lado criativo, voltado não para a cirurgia, mas voltado para a saúde mental. Entendi. Entende? Então, cada um tem que olhar, porque Deus é criativo, Deus cria. Então, por exemplo, a pessoa do Sodier lá, a mulher... Sou de doces. Adoro os bolos dele. Ótimo. Você vê a história lá, da jornada do herói dela. Ela veio do nada, estava passando fome, precisava pagar estudo das crianças e foi fazer o dom dela. Criou a maior doceria. A outra que é bolo da vovó, sei lá, também é outra. Que veio, pegou o dom dela e virou outra maior, que vende mais bolo que todo mundo, entende? Mas ela tem o dom de fazer o bolo. Vai você fazer bolo. Não dá certo. Que é o dom dela, entende? Então tem gente que
tem, olhando o quintal do vizinho, não se ama. Por isso Jesus dá só 2 leis. Amar a Deus sobre todas as coisas, e Deus está dentro de você, né? Ao próximo como a si mesmo. Então, quando você começa a amar você transborda. Por exemplo, a gente está aqui, a gente nas viagens missionárias, nós estamos transbordando esse amor para as outras pessoas, aquilo que Deus nos deu. Isso não é arrogância, né? Não, porque não sou eu, é Deus em mim. Exato. Entende? E isso é uma boa colocação, porque no ano 2012, que eu estava quase separando, eu achava o cara, né? Né? Deus fala comigo, eu sou o cara. Aí eu encontrei exatamente o pastor, né? Que ele não gosta de chamar de pastor, mas é o pastor Jorge. E ele disse assim: ô Jorge, mas conta aí, né? E olha que Deus, para eu preciso encontrar, porque eu falei, né? O cara é professor de psiquiatria, médico, psicanalista, pastor. Tem que ter título. Título, para me convencer. Os rótulos, né? Aí um dia ele falou assim: Pedro, mas tudo que você está contando, tudo vem de Deus, cara. E na época não tinha essa divisão que vem de Deus, que era dom de Deus em mim. Era eu, tudo era eu. Ou seja, o que Deus quer da gente é que a gente encontre o nosso dom. Além disso, a gente tenha a confiança de que nós temos esse dom, acredite em nós mesmos e entregue isto ao mundo. Quando nós fizermos isso, ele nos proverá. Então, assim, ó, Deus não pede que você seja melhor que ninguém. Ele só pede que você faça o que você sabe fazer para ele. Entregue o seu melhor para ele. Então, assim, qualquer coisa que você vai fazer, você dê o seu melhor. Sem pensar em dinheiro, sem pensar em nada, é o seu melhor. Por exemplo, tem aquela historinha do Thomas Edison, inventor da lâmpada, tá? Sim. Diz que ele errou 999 vezes até acertar. Ele não desistiu. Ele era um fracasso até a milésima tentativa. Mas ele foi aprendendo com cada erro. Então a ideia é assim, errou, observa lá. Porque de repente Deus fecha uma porta porque não é esse o seu caminho. Então, por exemplo, a gente teve ao longo dessa trajetória muitas portas que foram fechadas. Não foi assim, não, eu vou ser o criador. Não. É toda uma trajetória. E hoje, eu falo para você, eu fiz tantos cursos, tantos. Hoje, olhando para trás, nossa, acho que foi algo que Deus plantou para eu ir atrás. Sim. Só que hoje, eu consigo usar todos os cursos que eu já fiz, eu consigo usar hoje. Só para você ter ideia, eu fiz curso de jardinagem, falar, não tem nada a ver. Tem cursos que tinham a ver, mas jardinagem, culinária, sabonete, vela, chocolate, vela, essas velas artesanais, de resina, saber tricô, crochê, tudo isso eu uso hoje na minha atividade porque eu preciso empoderar as pessoas. Entendeu? Então, às vezes, e também para ajustar a linguagem no dia a dia dela. Mas é comum pessoas encontrarem os dons delas e elas não acreditarem que elas têm aquele dom? Elas ficarem duvidando daquilo? Eu vou dar um exemplo. Deixa eu só dar um exemplo. Qual que é o meu dom? Falar. Eu falo. Só que, olha só que louco. De criança, então assim, o inimigo vai tentar estragar o seu dom, certo? Então é só você observar algo que você gosta, que se sente incapaz. O meu dom sempre foi falar. Eu sempre falei muito. Eu gosto de conversar, gosto de falar. Meu pai até brincava que eu era água-pé. Conhece água-pé? Aquela folhagem que tem em rio. Sim. Ele vai correndo por cima do rio assim. Aí, a hora que ele encontra uma curva de rio, ele para. Fica ali até ele conseguir um tempo depois sair. Meu pai me chamava de água-pé, porque onde eu parava, eu ficava conversando. Então, eu parava mesmo. Só que, na infância, mandava eu ficar quieta. Porque fala demais, para de falar, não sei o quê. Então, eu era muito criticada na fala. Mas também porque eu gosto de contar uma história, encontrei com ele, eu conto uma história. Aí, nem acabei de contar com ele, você chegou, eu paro e conto de novo a mesma história, igualzinho. Do começo. Do começo. Nossa, só aí assim. Você chega depois, eu vou contar para você. E aí, o que acontece? Hoje eu falo assim, eu seria uma ótima professora de cursinho. Aquela que conta a mesma piada, escreve tudo igual, explica tudo igual. Por quê? Eu vou dar aula, eu consigo falar exatamente a mesma coisa. Do mesmo jeito. Que legal. Então, uma ótima professora de cursinho. Mesmo, né? É dom. Só que antes eu passei por chata. Midori, para com isso. De novo essa história. Mas eu tô lá contando. Ele, por exemplo, ele fala, mas ele não consegue repetir de novo a mesma coisa. Então, ele fala, o conteúdo é o mesmo, mas de um jeito diferente. Então, ele muda toda hora. E eu consigo falar exatamente a mesma coisa, do mesmo jeito, contando a mesma piada. Eu rio, minhas filhas morrem de rir, porque elas me contam uma piada, eu morro de rir. Aí, depois, um mês, conta a mesma piada, eu rio igual, porque eu acho graça. É engraçado. Muito bom. Eu vou dar um exemplo aí nas redes sociais. A gente estava conversando sobre isso hoje, né? Cada um com o seu dom. Então, se você vê luva de pedreiro,
Aquele outro cara que faz, né? O Moderno, caneta doutor, azul, né? Caneta azul, azul caneta. É o cara. Fez sucesso? Fez porque tem o público, né? Que vai gostar de um cara que vai falar azul caneta, caneta azul, entende? Tem público para todo mundo, só que ele foi ele. O dom dele é o entretenimento. Exatamente. É Então, ser ele, né? Exatamente, mas é ele. Então, a gente estava discutindo isso. Eu tenho que ser eu mesmo. Então, em vez de eu ficar me escondendo atrás de um título de médico, de psicanalista, não, na verdade, as pessoas, a gente vai para onde a gente vai, a gente conta a nossa história, porque a nossa história é essa de maluquice mesmo. Então, eu nem falo português direito, mas a Renata fala, mas doutor, você é japonês, você pode falar torto mesmo, conjugar verbo tudo torto, tá tudo certo, É. né? Porque Jesus não veio ensinar títulos, veio ensinar a viver. O que a gente fala é para as pessoas enxergarem a viver no reino de Deus, ponto. E tem um público que está buscando entrar no reino de Deus e está perdido. Hoje a gente chama esse pessoal de desegrejado. Desegrejados. Está fora das igrejas, o pessoal está fora das igrejas, né? E são Ferido, milhões, cada tempo vai passando, as igrejas estão fechando. Então, assim, aí vai existir público para me ouvir? Vai ter público para mim ouvir, assim como tem público imenso ouvindo o Limpo Podcast, que são vocês que trazem a parcela de vocês para o seu podcast. Sim. Tem gente que não deixa nem a gente falar, né? O cara já vai podando, tipo Faustão, né? Mas tá cheio de gente que também vai seguir um cara que vai Podar. vai podar. Mas o cara é espontâneo do jeito dele, entende? Só que se você não quer ser você, porque você tem que imitar o outro, pronto, já não tá no seu dom. Entendi. Entende o que eu tô dizendo? Perfeito. Só que é mais fácil a gente amar o dom do outro, porque a gente admira o outro, querer ser o outro, do que querer ser assim mesmo. Então, Jesus Cristo, né, tem uma definição que a minha filha fala muito bem, cada pessoa é uma flor no jardim do Senhor. Cada um com a sua beleza. Só que eu não vou criticar nem a sua beleza, nem o outro, porque eu não gosto daquilo. Mas para todo mundo que gosta de si mesmo e leva alegria, leva uma verdade de si mesmo, como ela leva a vida, vira um influenciador para aquele pessoal que está precisando daquele estilo de vida com todo o seu defeito, com todo o seu linguajar, entende? Não? Agora, quem é erudito, por exemplo, que ridículo as pessoas aí. Não, aí as pessoas estão lá. Vai ter o público dele, né? Né? E quem está criticando, na verdade, não tem paz, né? Porque quando você julga o outro, você julga a si mesmo, entende? Não? Isso tudo está na Bíblia, né? Você quer ser feliz, para de julgar os outros, vai cuidar do seu dom.